Eu quero trabalhar com licenciamento ambiental. Mas será que eu posso trabalhar nessa área sem ser formado numa área de licenciamento ambiental? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. A área de licenciamento ambiental é bem ampla e mesmo que não tenha muitos conhecimentos na área, ou nem mesmo é de alguma área relacionada a meio ambiente, pode atuar sim. Em todo o processo de licenciamento ambiental são necessários documentos e análises. Dentro dos documentos, existem os de caráter pessoal, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, do empreendimento, da propriedade, e os de caráter mais técnico, como plantas, projetos, laudos, pareceres. As análises são voltadas para quem tem conhecimento técnico e envolvem inclusive o comprometimento do profissional que elaborou essas plantas, projetos, laudos e pareceres. Ou seja, é preciso a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Sabendo dessas informações, pode-se notar que, independente da formação ambiental, qualquer pessoa pode juntar documentos e iniciar um processo de licenciamento ambiental. O conhecimento técnico é necessário para a parte técnica do procedimento, mas ir atrás de cartório e prefeitura pode ser feito por qualquer pessoa, não é mesmo? Nada impede você de fazer uns bicos na área, seja iniciando um processo de licenciamento ou solicitando um CADRE, ou até mesmo emitindo um VRA para um licenciamento simplificado ou autorização florestal simplificada. O VRA é o Via Rápida Ambiental, que é o procedimento simplificado e eletrônico da CETESB para empreendimentos de baixo potencial poluidor ou até mesmo emissão de DAIU, que é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, que é um documento para comprovar que aquele empreendimento está dispensado da licença da CETESB. O que você precisa é buscar conhecimento para saber quais são os assuntos e documentos envolvidos nessa área. Relacionamento para estar em contato com quem precisa de orientação ou de documentos. Aprendizado para aprender sempre, pois é uma área bem abrangente e cujas atualizações são constantes. E saber prospectar clientes. Conhecimento tem várias fontes. Pode ser em livros, escolas, cursos, desde que de procedência comprovada e que tenha como princípio fundamental a lisura e a integridade. Nada de jeitinho, mesmo porque é a lei quem prevalece na área ambiental. Relacionamento é saber conversar sobre os mais variados assuntos e saber ser simpático, solícito, íntegro, empático e comprometido. Se estamos falando de meio ambiente, é preciso ter em mente que esse assunto afeta a todos. Aprendizado independe de formação. Do mesmo modo que adquirimos conhecimento, o aprendizado pode ser aprimorado. Às vezes escolhemos aprender pela maneira mais difícil, que é errando e tentando, e errando novamente, e tentando novamente. Às vezes escolhemos a maneira mais fácil, mas sempre será aprendizado. Nessa área de licenciamento ambiental não é diferente. A gente não aprende a fazer e acerta de primeiro. Conhecimento técnico é bom, mas nem sempre funciona na prática. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa e quando a gente vai lá ver, não é nada daquilo que a gente achava. Eu sempre digo e repito, não tem achismo. Na dúvida, pergunte. Eu lembro de um consultor que vinha protocolar seus pedidos de queima de cultura agrícola para fins fitossanitários, ainda no tempo da entrega física de documentos. Precisava agendar e ir na agência de São José do Rio Preto, por ser uma das maiores do estado, esse agendamento chegava a demorar 2 semanas para conseguir um horário. Ele trazia os documentos e sempre faltava alguma coisa. Ora era uma declaração, ora era a falta de assinatura. Às vezes ele trazia o boleto, mas esquecia o comprovante de pagamento. Outras vezes a declaração não era nada daquilo que o órgão precisava. Teve uma situação que ele trouxe a previsão da época da queima, mas o agendamento demorou tanto que a data já havia passado e ele nem tinha conseguido protocolar os documentos. Mas de tanto ele ir e vir, e a cada vinda para protocolar a complementação de documentos, era preciso fazer um novo agendamento. Ele foi aprendendo a trazer os documentos corretamente e hoje em dia ele dá entrada no portal e-ambiente numa semana e na outra praticamente a autorização está pronta. Saber prospectar clientes é uma característica fundamental. Muitos entendem que é ser vendedor, mas mesmo quem não é vendedor precisa saber vender.
Quando você vai para uma entrevista de emprego, você está vendendo a sua imagem e o seu conhecimento para o entrevistador. Quando você está paquerando, você está tentando impressionar seu par, vendendo a sua imagem. E assim por diante. Eu penso que ter interesse na área ambiental e saber fundamentos do licenciamento ambiental ajudam a adquirir conhecimento e, a partir daí, saber localizar empreendimentos que precisam de auxílio. Uma atividade que nem sempre tem a ver com a área de licenciamento ambiental é a de contador ou escritório contábil. Muitos clientes desses escritórios em nossa região precisam do DAIU. Alguns precisam de VRA e até mesmo solicitar CADRES. E muitos escritórios nem sempre sabem o que são essas siglas e documentos. E esses escritórios contábeis ligam na CETESB. E para ser sincero, nem mesmo eles sabem o que é que estão querendo saber. Daí a gente tem que fazer as perguntas certas para tentar descobrir qual documento é mais adequado para aquela situação que ele está relatando. Se você imagina que é muito difícil tentar, eu posso te dar um exemplo. Eu conheço um profissional de educação física, uma pessoa que é árbitro de futebol e até já apitou alguns jogos da Federação Paulista de Futebol, que nas horas vagas faz licenciamento ambiental. Pede CADRE, pede licença, DAIU, VRA, CDL, liga para tirar dúvidas, pergunta tudo que não sabe, questiona o porquê de alguns procedimentos para entender como funciona. E não tem nada a ver com a área, mas ganha uma boa complementação de renda atuando numa área completamente diferente da sua área de origem. E não tem problema nenhum nisso. E você, quer começar nessa área? Que tal começar aos poucos e ir se aprofundando? Aprender sobre os processos administrativos do órgão ambiental, seus documentos e exigências, aprimorar seus conhecimentos, anotar suas dúvidas e questionar as pessoas certas sobre o assunto podem fazer você ter alguns ganhos financeiros numa área de atuação diferente da sua área de origem. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que a gente vai ler e preparar outros conteúdos para os próximos vídeos. Até breve!